Beleza, meus queridos? Estamos de volta mais uma vez. Curso de Direito Penal focado exclusivamente no IBFC, Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. A gente está misturando aqui teoria e prática, ou melhor, teoria e exercício. Eu estou mostrando para você a parte teórica, estou sempre mostrando também como é que isso cai em prova, como é que o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação ele exige ali na hora das provas, beleza? Bora lá na tela então para a gente dar continuidade. Veja, no bloco anterior, nós estávamos falando disso aqui, ó, tá? A gente estava falando de legalidade, anterioridade, falei para vocês da regra, da exceção e tudo mais. E aí eu falei o seguinte, olha, no próximo bloco a gente vai parar aqui. A gente vai começar, na verdade, desse ponto. Nós vamos comentar um pouco mais daquilo que nós começamos, que a gente deu ali um spoiler, né, uma prévia do que seria nesse bloco, que é essa parte de lei mais favorável ao réu. Então veja, quando você pega aqui, por exemplo, o artigo 2º, parágrafo único, ele fala que a lei posterior, essa expressão posterior significa dizer, é uma lei que veio depois. A lei posterior que de qualquer modo, ou seja, de qualquer maneira, qualquer benefício que ela trazer ao agente, que é quem praticou o crime, aplica-se aos fatos anteriores. Significa dizer o quê? Significa dizer que se a lei nova ela for melhor, ela vai retroagir. Eu até coloquei aqui um outro exemplo para a gente fechar com chave de ouro esse nosso assunto, o seguinte, ó. Imagine que o crime aconteceu em 2025. A pena para esse crime era uma pena de 10 a 20 anos. Agora é um segundo exemplo. Aí veio uma lei nova em 2026. Essa lei nova, o que ela falou? Ela falou assim, opa, a pena para esse tipo de crime agora é de 5 a 8. Eu peço a você para fazer uma breve comparação comigo. Compare aqui. Essa aqui é de 10 a 20. Essa lei nova é de 5 a 8. Qual é mais favorável ao réu? Obviamente, ó, essa lei aqui, ó. Essa aqui ela é mais favorável ao réu. Por quê? Porque a pena dela é menor. Professor, só que aí tem um detalhe, volta comigo. Tem um detalhe interessante. Essa lei nova, ela é posterior ao fato. Se ela é posterior, o senhor falou que a lei tem que ser anterior, pois é. A regra é a lei tem que ser anterior, mas se for uma lei mais favorável, ela pode retroagir. Na tela, é o que diz o artigo 2º. Quando você pega aqui o artigo 2º, ó, ele fala que a lei posterior, deixa eu só pegar o marca-texto agora, a lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores. Então aqui é uma exceção àquela regra da anterioridade. Nesse caso, nesse tipo de situação aqui, vai acontecer esse procedimento. Ó. Esse procedimento aqui, que eu estou mostrando para vocês, ó, a lei está voltando no tempo, ou seja, uma lei de 2026 está sendo aplicada a um fato que aconteceu em 2025. O nome disso aqui é anota aí no seu material, ó. Retroatividade. Quando você escutar essa expressão retroatividade, é porque a lei está voltando. Professor, agora venha comigo. Professor, e se essa lei nova ela fosse mais grave? Vejam, se ela for uma lei mais grave, aí ela não pode voltar. Aí você aplica a lei antiga. Quando você continua aplicando a lei antiga, mesmo depois dela tendo sido revogada, nós chamamos isso de ultratividade. Então, ultratividade é quando a lei antiga continua sendo aplicada, mas ela não vai ser aplicada a todos os fatos. Por exemplo, ela não vai ser aplicada se a lei deixou de existir em 2025, se ela foi revogada em 2025, ela não pode ser aplicada a um crime que acontecer lá em 2028. Por quê? Porque em 2028 tinha uma outra lei. Isso não pode acontecer. Professor, mas a lei lá de 2028 ela é pior para o réu, mas tudo bem. Só que o fato foi praticado já em 2028. O que acontece, a ultratividade, que é essa situação da lei antiga continuar sendo aplicada, ela continua sendo aplicada para os fatos que aconteceram durante o período em que ela estava em vigência, ou seja, durante o período que ela estava valendo. Tudo bem? Professor, tudo certo então. Então vem para a tela comigo. Ó. Importante você entender, até trazer para você aqui um posicionamento do Supremo Tribunal Federal. O STF, por meio da súmula 711, ele falou o seguinte, que a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado e ao crime permanente, ou melhor, ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Professor, eu não entendi essa expressão aqui. O que significa essa súmula? Essa súmula ela é aplicada para dois tipos de crime. Ela é aplicada para o crime continuado e para o crime permanente. Professor, me dê exemplo desses crimes comigo. O crime continuado é aquele crime que tem uma certa continuidade. É uma ficção jurídica que criaram, inclusive, mas está no próprio Código Penal. O que o Código Penal entende? O Código Penal ele entende que o indivíduo, se ele pratica um crime hoje, digamos que o camarada entrou aqui no nosso estúdio e praticou o furto de alguma das câmeras que está aqui. Só nesse estúdio, por exemplo, que eu estou vendo 3 câmeras, né? Então ele foi e subtraiu, por exemplo, a câmera 1.
Depois de amanhã ele entrou aqui também e subtraiu a câmera 2, que eu estou olhando agora. No dia seguinte ele subtraiu a câmera 3, que está ali do outro lado. Ele sempre da mesma forma, esperava todo mundo sair e pulava o muro, beleza. No quinto dia ele entrou em outro estúdio na outra rua e subtraiu a câmera 5, e assim sucessivamente. No intervalo, meu amigo, de 30 dias, ele subtraiu 30 câmeras. Agora vamos melhorar, imagine que ele furtou uma câmera em cada estúdio. Foi 30 dias, 30 crimes, 30 câmeras. Só que a expressão 30 crimes ela não existe. Por quê? Segundo o Código Penal, o segundo, o terceiro, até chegar no 30º crime, é como se fosse uma continuação do primeiro. Resumindo, esse camarada, esse malandro, ele não responde por 30 crimes. Ele responde por um único crime de furto e os demais ele vai ter apenas um aumento de pena. Porque o código entende que isso é uma continuidade. Esse é chamado continuidade, desde que não haja aí um intervalo maior do que 30 dias entre uma conduta e outra. Como foi só de um dia para o outro, característico, pelas mesmas características, sempre da mesma forma, furto acontecia à noite, ele pulava o muro e fazia a subtração das câmeras. Isso é crime continuado. O que é o crime permanente? Eu estou explicando rapidamente esses dois, só para que a gente possa voltar e falar mais sobre a súmula. O que é o crime permanente? O crime permanente é aquele crime que a sua conduta ela se prolonga no tempo. É um crime que ele dura mais tempo. Professor, eu não entendi. É o tipo de crime, diferente do crime permanente, é o chamado crime instantâneo. O crime instantâneo, o camarada vem aqui e furta minha latinha, por exemplo. Vamos imaginar que o Carlos, nosso diretor de estúdio, está do outro lado. O Carlos vem aqui e subtrai a minha latinha. Beleza, isso foi um crime instantâneo. Acabou, já aconteceu. O crime permanente não. O crime permanente ele dura durante um tempo. E a qualquer momento durante esse tempo ele pode ser preso em flagrante delito. Exemplo, professor, o sequestro. Vamos imaginar que o Carlos sequestra o Felipe, que é o outro camarada aqui do estúdio também. Se o Carlos sequestra o Felipe hoje, daqui uma semana ele ainda está com o Felipe em cativeiro, meu amigo, o crime está acontecendo. O sequestro é um crime permanente. Vou te dar um outro exemplo de crime permanente, furto de energia elétrica. O camarada foi lá e fez aquele gatozinho de energia elétrica e tudo mais. Vamos trabalhar isso na parte de crimes contra o patrimônio. Inclusive diferenciaremos isso do estelionato e por aí vai. Mas enfim, enquanto aquele fio está lá ligado, ele está furtando energia elétrica, o crime está acontecendo. É um crime permanente. Outro exemplo de crime permanente, tráfico de drogas, naquela modalidade, manter a droga em depósito. Enquanto a droga está lá no seu depósito, o crime está acontecendo. Então esses são crimes permanentes. Agora vem cá, depois que você entendeu o que é um crime permanente, o que é um crime continuado, volta comigo para a tela e vamos para a súmula. A súmula diz que no caso de crime continuado e no crime permanente, aplica-se a lei mais grave se a vigência da lei é anterior à cessação da continuidade ou permanência. Agora eu vou dar um exemplo para você. Funciona assim, é só para você entender esse conflito. Vamos imaginar aqui uma linha do tempo. Imagine o seguinte, que o Felipe sequestrou o Carlos aqui, no dia 23/5/2024. Aqui foi a data do sequestro. Aqui o Felipe sequestrou o Carlos. Beleza. Aliás, o Carlos sequestrou o Felipe, né? Aí o crime, continuou em andamento, e foi. Agora vamos colocar as leis, No dia 23/5, vamos imaginar que a lei que estava valendo para esse tipo de crime era essa lei aqui, a lei X. Essa lei. Independente da pena, essa era a lei aplicável ao crime de sequestro naquele momento. Só que acontece o quê, professor? Durante o período em que o Felipe estava em cativeiro, surgiu uma nova lei, tá? Vamos imaginar que bem aqui, agora eu vou colocar uma data diferente para que vocês entendam. Bem aqui no dia 2, por exemplo, vai dar inclusive num sábado, domingo na verdade, né? Dia 2/6, de 2024, aqui, nessa data aqui, apareceu uma nova lei para regular o crime de sequestro. Que lei que foi essa? Essa lei aqui, a lei Y, tá? E qual foi o dia da liberação da vítima que estava em cativeiro? Foi aqui, no dia 23/6, O camarada passou 6 dias, o Felipe passou 6 dias em cativeiro, tá bom? E o Carlos pedindo um resgate para a família dele. Aí a família não quis pagar, falou assim, não vou pagar não, pode matar para lá, mas agora pagar eu não vou pagar, né, Filipão? Eu não vou pagar isso aí de jeito nenhum. Aí o que acontece? O Carlos falou assim, eu vou soltar esse camarada para lá. O Carlos foi lá e soltou o Felipe. Mas vê na tela, qual foi o dia que ele soltou? Soltou aqui, no dia 23/6, um mês depois do fato. Durante o período em que a vítima estava em cativeiro, surgiu uma nova lei, a lei Y. Vou pegar o marca-texto, a lei Y. Aí vem uma pergunta lá na frente, no dia do julgamento. Qual é a lei que eu vou aplicar? Eu vou aplicar a lei X, que estava valendo no dia que a vítima foi sequestrada? Ou eu vou aplicar a lei Y, que era a lei que estava valendo no dia que a vítima foi libertada?
Nesse caso, a gente aplica a súmula 711. A súmula diz o quê? Né? Não vamos aplicar, não é que a súmula é uma lei, na verdade nós vamos aplicar a súmula só num contexto de você entender o que está escrito nela. Nós vamos aplicar a súmula 711, porque a súmula 711 ela está dizendo pra gente o quê? Ela está dizendo o seguinte, que nesse tipo de crime, você aplica a lei que estava em vigência na data da cessação. Olha aqui, ó. Se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade da permanência. Qual foi o dia da cessação da permanência no caso? Dia 23/6. Então, qualquer lei que veio antes disso, ó, essa aqui que veio dia 2, por exemplo, nós vamos aplicar ela. Então aí, agora venha comigo. A súmula está querendo dizer justamente isso. No caso de crime continuado e do crime permanente, como por exemplo é o sequestro, você não vai levar em consideração aquele negócio de anterioridade. Ah, mas é porque na data do fato estava em vigência tal lei. Não, você vai aplicar a lei nova. O único requisito é, a lei nova tem que ser anterior ao final do crime. Conseguiu entender? Eu espero que você tenha entendido. Agora vem cá que eu vou te mostrar uma outra situação. Vem para a tela. Vejam, existe uma possibilidade, né? O pessoal cria essas possibilidades aí que é a chamada combinação de leis penais. A combinação de leis penais, tá? Ela é chamada pela doutrina de lex tertia, mas a lex tertia em latim, ela é escrita lex tertia. Tá? Vou colocar aqui para você, ó. Aparece com esse nome aqui, ó. Lex, que vem de lei, ó. Lex tertia. Professor, o que é a lex tertia ou lex tertia? É a terceira lei, tá? Isso aqui, traduzindo, seria uma terceira lei. E o que é a famosa terceira lei, professor? É você fazer a combinação de leis penais. Isso existe, mas no Brasil não é autorizado. O que significa a não combinação de leis penais, professor? Significa isso aqui, ó. Vou fazer um desenho básico aqui para você entender. Vamos imaginar aqui que bem aqui nós tínhamos uma lei, que é a lei A. E aqui nós temos uma outra lei, que é a lei B. A pena para a lei A é uma reclusão de 10 a 20 anos. A pena para a lei B é uma reclusão de 5 a 10 anos. Agora observe esse detalhe que eu vou te mostrar. Na lei A, o indivíduo ia ganhar a chamada progressão de regime, vou colocar como PR, progressão de regime, ou seja, ele ia sair do fechado para o semiaberto, por exemplo, quando ele cumpria aqui apenas 1/6 da pena. Cumpriu apenas, você pega a pena que foi aplicada a ele, divide por 6, ele vai cumprir só uma parte daquela, ele já ganha a progressão de regime. Na lei B, embora a pena seja mais favorável, mas a progressão de regime aqui, ele tem que cumprir o quê? Ele tem que cumprir 3/5 da pena, o que já se torna um pouco mais difícil para ele progredir de regime. O que nós temos nessa situação? Nessa situação nós temos aqui, de certa forma, um conflito. Por que nós temos um conflito? E aí nós temos o camarada aqui torcendo, né? A lei nova, quando ele praticou o fato, a lei que estava valendo era a lei A. Só que aí, na data de julgamento dele, nós já tínhamos uma lei nova para o fato, já tínhamos a lei B. Vamos analisar, qual lei que eu vou aplicar? Eu vou aplicar a lei mais favorável ao réu. Lembra que nós já estudamos que a lei posterior, que de qualquer modo favoreceu o agente, ela deve ser aplicada a esse fato, ainda que nós já tenhamos uma sentença condenatória transitada em julgado. Então o camarada pode já estar até cumprindo a pena. A lei nova vai voltar e vai beneficiar ele. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo para vocês, e vocês verão quanto isso aqui acaba favorecendo de fato o réu. Aí nessa dúvida de qual lei aplicar, se a gente analisar a quantidade da pena, nós vamos aplicar a lei B, ó. Porque a pena da lei B é mais branda, é de 5 a 10. Essa daqui, ó, é difícil, tá vendo? Ó, é de 10 a 20. Tudo bem. Só que se eu aplicar para ele a lei B, ele só vai ganhar progressão de regime quando ele cumprir 3/5 da pena. Então ele vai demorar mais tempo no regime fechado para poder progredir para o semiaberto. Aqui não. Aqui rapidinho ele vai estar no semiaberto. Provavelmente vai ter que colocar uma tornozeleira eletrônica. Agora volta comigo. O que é a lex tertia? A lex tertia seria combinar essas duas leis. Ah, professor, combinar as duas leis significa o quê? Eu vou te mostrar agora na tela. Combinar as duas leis significava isso aqui, ó. Eu vou pegar a pena da lei B com a progressão de regime da lei A. Aí eu crio como se fosse uma terceira lei, entendeu? Pensa no benefício que seria aqui pro malandro, tá? Seria um benefício gigantesco, ó. Nós teríamos aqui uma terceira lei, uma lex tertia. Pergunta a você se é possível? Não, não é. Tanto o STF, tá? Tanto o STJ, inclusive, na análise aqui da súmula 501 do STJ, deixa bem claro que não pode acontecer isso, tá bom? Volta comigo. Não pode acontecer a chamada lex tertia, a combinação das leis penais. Eu não posso pegar a pena de uma lei e a progressão de regime de outra lei e criar uma terceira lei.
Nesse caso, o juiz estaria legislando, o juiz estaria criando uma terceira lei. Isso no direito penal brasileiro não é autorizado. Sacou a ideia? Conseguiu entender? Eu espero que você tenha entendido tudo, absolutamente tudo. Se, professor, mas eu tô com dúvida ainda, tem um detalhe aqui que eu não consegui entender. Vem pra tela que eu vou te mostrar onde é que você vai sanar a dúvida. Tá aqui, ó. É só me chamar lá no WhatsApp, ó. 629 8216 2927. É só você me chamar lá no WhatsApp, vai preenchendo os campos que tem lá e tem lá o seguinte, ó, eu já sou aluno do Caveiras Negras, mas eu quero tirar uma dúvida com o professor Caldeira. Tem esse botão lá no WhatsApp. Você vai mandando, a primeira mensagem vai chegar lá, ó, vai ser, olá, tudo bem? Fazemos parte da equipe do Caveiras Negras, como é que podemos te ajudar? Aí tem lá preparatórios, apostila, vadimeco, enfim, muita coisa. Aí tem lá, sou aluno e quer tirar uma dúvida. Você vai clicar nesse ponto. A automação do WhatsApp já faz isso para você. Aí você clica, aparece lá, tirar a dúvida com outro professor ou com o professor Caldeira. Você marca lá com o professor Caldeira. Aí o próprio WhatsApp vai me mandar uma mensagem me avisando lá no e-mail, ó, o fulano de tal que tirou uma dúvida com você, tá lá te esperando. Aí eu vou lá e tiro sua dúvida. Já deixa a dúvida lá escrita, que é mais sucesso ainda. É assim que nós atendemos aqui os nossos alunos. É direto ao ponto, é sem enrolação. É coisa de 5 minutos, de 10 segundos, a automação do WhatsApp já fez esse atendimento, já selecionou sua dúvida e já me avisou. Aí você já deixa a dúvida, quando eu vou lá no WhatsApp, vejo lá e respondo você. Tá com a ideia? Felicidade. Professor, tudo certo, eu já entendi essa parte toda. Agora nós vamos falar sobre um outro assunto dentro de aplicação da lei penal. Vem comigo para a tela. Qual é o assunto que nós vamos falar agora, professor? Nós vamos falar sobre esse assunto que tá aí na tela para você, ó. Isso aí é chamado de abolição do crime. É um dos assuntos mais bacanas que existe dentro da aplicação da lei penal. Abolição do crime, em latim, significa abolitio criminis. Vou anotar para você, para ver o tanto que é bonito, ó. Em latim é assim, ó. Abolitio criminis. O que significa abolitio criminis ou abolitio criminis? Significa abolição do crime. É quando o crime deixa de existir. Uma situação que era crime deixou de ser crime. Quando a gente analisa, obviamente, né? Agora vem comigo. Quando a gente analisa do ponto de vista jurídico, né? Nos mais variados livros que eu já li, né? Até hoje eu já li 23 livros de direito penal, graças a Deus. Eu estou lendo o 24º livro, nesse momento de 2024, que eu estou gravando essa aula. Eu já li 23 livros de direito penal e estou ali em 70% de terminar. 23 livros e estou ali na 80% das páginas para terminar o 24º livro de direito penal. Em todos eles que eu leio, o conceito remete sempre à mesma coisa, só que nenhum conceito é simples, direto ao ponto. Vou te dar um exemplo básico. Ó, tem um conceito de abolitio criminis que fala assim, ó, que abolitio criminis é a supressão da figura criminosa. É o conceito mais simples que eu já achei. Mas tem outros mais complexos que falam assim, ó, abolitio criminis é a superveniência de lei penal descriminalizadora. O negócio é chique demais. É quando você tá com um terno, defendendo o tribunal do júri, aquela coisa toda, né? Ou então ali numa arguição oral no Supremo Tribunal Federal que você fala difícil. Eu aqui para os meus alunos sou bem direto. O que é abolitio criminis? Abolitio criminis é o seguinte, você tinha um crime. Depois de um tempo, o Estado analisou e falou assim, não faz sentido mais esse negócio ser crime. Aí vai lá e descriminaliza. Vem uma lei e fala assim, ó, esse fato não é mais crime. O que aconteceu? Abolício criminis. Sacou a ideia? Viu que é fácil? Isso aqui é no método botequês. Professor, bora lá para a tela. Na letra da lei, o código, lá no seu artigo 2º, ele fala assim pra gente, ó, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Ou seja, vai permanecer apenas os chamados efeitos extrapenais, como, por exemplo, efeitos civis, administrativos e eleitorais. Professor, traduz esse negócio pra gente porque eu não entendi nada. Pro método botequês agora, é o seguinte, você tem um crime, né? Passa um tempo, o Estado fala assim, rapaz, eu acho que não faz mais sentido a gente prender as pessoas, você responsabilizar criminalmente pessoas por ter praticado essa conduta. Nós vamos pegar essa conduta e descriminalizar ela. Aí, obviamente, ó, lembre-se desse detalhe, ó. Se uma lei cria um crime, é uma lei que tem que desfazer esse crime. Pelo menos essa é a regra, tudo bem? Então aí vem uma nova lei e fala assim, ó, tem lei que é só isso, ela só vem para acabar com o crime. Fala assim, ó, sabe essa lei aqui é para acabar com aquele crime lá. Aquele crime lá não vai existir mais. Tem um exemplo que eu sei que ele é muito antigo, desde há 7 anos, quando eu comecei a ministrar aula, eu já, inclusive, falo sobre isso. Antes disso, eu já era mentor de alunos para concursos públicos, mas ministrando aula eu já dava esse exemplo, eu continuo citando o mesmo exemplo, que é o artigo 240 do Código Penal. Deixa eu ver, 240 mesmo. Lá no artigo 240, nós tínhamos um crime conhecido como adultério. Era relacionamento extraconjugal. Uma pessoa casada vai lá e tem um relacionamento com outra pessoa. Essa outra pessoa pode ser solteira ou casada, mas enfim.
Se você, até 2005, fosse casado e tivesse um relacionamento extraconjugal, ou seja, se você quisesse ter uma experiência sexual diferente com outra pessoa, se você é casado, você praticava crime. O nome para esse crime era adultério. Só que aí isso aconteceu até 2005. Em 2005 veio uma nova lei, que foi, salvo engano, a lei 11.106, lá de 2005, e falou assim, adultério não é mais crime. O Estado entendeu, olhou e falou assim, não faz mais sentido o direito penal intervir nisso aqui. O direito penal é o princípio, tem como base o princípio da intervenção mínima. O direito penal deve intervir o mínimo possível na vida das pessoas. O direito penal é a última ratio, é a última opção. Eu tenho outros mecanismos para resolver isso aqui. Eu tenho um pacto antinupcial com possibilidade de multa em caso de traição, se eu quiser fazer isso antes do casamento. Eu tenho outras situações que eu posso adotar lá no direito civil. Se você já tem outras opções lá no direito civil, você não pode, aqui no direito penal, criminalizar tudo. Foi com base nisso que o adultério deixou de ser crime. Só que o que aconteceu com o artigo 240? Aconteceu isso aqui na tela, ó. Aconteceu o famoso abolício crimes, que eu vou colocar de novo para você aqui o nosso exemplo, ó. O exemplo, ó, exemplo é o artigo 240. Quando você abrir lá o artigo 240 do Código Penal, você só vai ver o nome lá assim na frente, ó, revogado. E aí vai ter o número da lei lá na frente, que se eu não estiver enganado vai ser a lei 11.106 do ano de 2005. Então lá em 2005 o adultério deixou de ser crime. O que aconteceu? Abolício crimes. Agora vem para alguns detalhes importantíssimos que você tem que levar para a da prova. O que acontece? Quais são os efeitos? Tudo bem, o fato deixou de ser crime. Isso aí eu já entendi, professor. Eu já entendi que quando o fato deixa de ser crime, beleza, acabou, não tem mais crime. Mas quais são os efeitos? Aí vem o seguinte, ó, ele cessa, ou seja, ele acaba a execução, tá, da pena e demais efeitos de natureza penal. Significa dizer, comigo de novo, significa dizer que o camarada que estava preso tem que ser solto. Professor, mas ele já tinha sido condenado. A condenação dele já tinha até transitado e julgado. Não interessa, o cara tem que ser solto. Porque se o fato deixou de ser crime, ele não pode mais ser punido. Professor, mas quando ele praticou o fato, a conduta dele era crime, por exemplo, era crime. Mas essa lei nova que veio é uma lei benéfica, ela vai beneficiar ele, ela pode voltar. Lembra do que eu expliquei agora há pouco para vocês? Professor, tudo certo, já consegui entender. Então, cessa os efeitos penais, né, inclusive a execução e todos os efeitos penais, sim. Então, se ele tinha que pagar uma pena de multa, não pode mais pagar a multa, porque a multa é um efeito de natureza penal, é uma pena prevista no Código. Você só tem que tomar cuidado com os efeitos extrapenais. O que são os efeitos extrapenais? Efeitos extrapenais são aqueles efeitos que, embora tenham sido decorrido de uma sentença penal, mas ele não tem natureza penal. Ele é de natureza civil, de natureza, por exemplo, administrativa, de natureza eleitoral, como, por exemplo, a reparação do dano. Vamos imaginar que uma pessoa que foi presa por adultério, ela foi condenada, além da pena privativa de liberdade, por ter praticado adultério, por exemplo, em 2003, ela também teve, essa pessoa, ela teve também imposta uma reparação de dano. A reparação do dano, embora tenha decorrido ali de uma sentença penal, da situação de crime, mas ela vem lá do direito civil. A reparação do dano é no valor de 20 mil reais. Os 20 mil ele tem que pagar? Tem que pagar. Ah, mas ele já até foi solto, aconteceu abolício crime. Pois é, olha para a tela. O Vadimeco, ali melhor dizendo, o Código Penal, ele diz que ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Seção em virtude dela, a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Ele falou execução e efeitos penais. Os efeitos extrapenais, eles permanecem. Professor, tudo certo, eu já entendi. Então, se caiu na minha prova, um efeito civil, um efeito administrativo, esse permanece, esse continua. Se cair na sua prova um pouco mais aprofundada, professor, qual que é a natureza jurídica do abolício crimes? Você responde, é uma causa de extinção da punibilidade. Por que extingue a punibilidade? Porque o indivíduo não mais vai poder ser punido, ó. O Estado perde o direito de punir. Tá vendo aqui? Ó, o artigo 107 do Código Penal fala isso pra gente. Extingue-se a punibilidade. Aí tem várias causas que vai extinguir. Uma delas é pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso. Resumindo, ele tá falando aqui de quê? Ele tá falando aqui pra gente do abolício crimes. Tá com a ideia? É assim que funciona. Aí tem mais duas observações que eu quis trazer para você, ou melhor, três, né? A primeira observação é para você não confundir o abolício crimes com a chamada princípio da continuidade normativo típica, tá? Professor, o que é a chamada princípio da continuidade normativo típica? Esse princípio aqui é quando o crime muda de lugar, comigo. É quando o crime ele muda de lugar. Aí você não pode confundir com o abolício crime. Não vai marcar errado na hora da prova e dessa mancada lá, tá? O IBFC cobrar isso aí de você, você tem que estar muito atento. Você não assistir as aulas do professor Caldeira, rapaz. As aulas eram atualizadas depois da definição da banca, edital na praça e o camarada lá gravando a aula. Não pode dessa mancada. Bora lá.
que é a chamada princípio da continuidade normativo típica, que é também chamado de transmudação geográfica do tipo penal? É chique o nome, né? Olha aí na tela, vem pra tela que eu vou mostrar o nome pra você, tá escrito aí, ó. Transmudação geográfica do tipo penal. Você até pensa lá das aulas de geografia, geográfica, mas isso aqui é simples demais. Ouça o que o professor vai dizer pra vocês, viu? Aquilo que parece ser mais complexo é o mais fácil em direito. Pode anotar. O que é a transmudação geográfica do tipo penal, também chamado de princípio da continuidade normativo típica? É quando o crime muda de lugar. É só isso. Às vezes você tem um crime, Carlão tá lá do outro lado acompanhando a gente, né? Às vezes você tem um crime que está no artigo 10 de uma lei. Aí vem uma lei e fala assim, não, vamos mudar esse crime de lugar. Pega o crime que estava no artigo 10 e coloca no artigo 20. Aí quando você abre lá o artigo 10, o que está no artigo 10? No artigo 10 está lá o seguinte, revogado pela lei tal. Aí você pensa, ah, aqui aconteceu o abolício crime. Não, nem sempre. Nem sempre que tem um nome revogado aconteceu o abolício crime. Você tem que ver se aquele crime não foi para outro lugar. De repente o crime saiu do artigo 10 e foi para o artigo 20. Aí você pensa, acabou o crime. Não, negativo, não acabou o crime. O que aconteceu foi o quê? A chamada transmudação geográfica do tipo penal. É uma expressão chique utilizada pelo Supremo Tribunal Federal. Mas você não precisa disso aí para acertar a questão de prova. Você só precisa não confundir isso com abolício crime. Tem gente que chama isso, como eu disse agora há pouco, de princípio da continuidade normativo típica. Essa é a primeira observação. Vamos para a tela. Segunda observação. O abolício crimes, ele não respeita a coisa julgada. O que é coisa julgada e por que ele não respeita? Vamos lá, comigo de novo. Coisa julgada é aquela decisão judicial que não cabe mais recurso. Professor, eu não entendi. Isso existe em todas as áreas do direito, quando se trata de situação judicial. Vamos imaginar que uma pessoa está sendo acusada por um crime. Se essa pessoa foi condenada ou absolvida, existe um prazo para que ela possa recorrer, né? Foi condenado por um juiz de primeiro grau, não, eu quero recorrer da decisão. Pode recorrer ao Tribunal de Justiça, por exemplo? Claro que pode, mas tem um prazo. Se você não recorrer durante aquele prazo, seja acusação ou defesa, a justiça entende que você concordou com a sentença, seja uma sentença absolutória ou condenatória. Não, o fulano foi condenado a 10 anos, ele não recorreu. Significa, né, significa que ele concordou com a condenação. Aí, quando ele concorda com essa condenação, ou seja, ele não recorre, a sentença dele é uma sentença transitada em julgada. A gente chama isso de coisa julgada. Aí vem a outra situação. Para aí. Vamos imaginar naquele nosso exemplo que o Carlos matou o Felipe. Beleza, eu entendi isso. Aí o Carlos foi condenado a 20 anos de prisão, professor. 20 anos de reclusão. Começou a cumprir a pena, inclusive em regime fechado. Ele não recorreu. Começou a cumprir a pena. Aqui em Goiânia, por exemplo, ele ficou preso lá na penitenciária Aldenir Guimarães, onde eu trabalhava até poucos dias, que é a penitenciária destinada aos presos condenados, com condenações transitadas em julgada. Ou seja, são aquelas pessoas que a condenação dele não cabe mais recurso. Aí ele está lá cumprindo a pena. Só que passou um tempo, o crime que o Carlos praticou deixou de ser crime. Ele cumpriu só 2 anos de pena, tinha que cumprir 20. Cumpriu 2 anos de pena. Aí o fato que ele praticou deixou de ser crime. Né? Aconteceu o famoso abolício crime. Pergunta que fica, ele vai permanecer preso mais de 18 anos? E aí? É claro que não. Por que não vai, professor? Porque o Código Penal diz o que no artigo 2º? Que a lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por uma sentença condenatória transitada em julgado. É o que está previsto lá no artigo 2º. Pode conferir no seu vadimeco. Sacou a ideia? Então, é por esse motivo, o abolício crimes ele não respeita a coisa julgada. Não interessa se a sentença já transitou ou não julgada. Cuidado com essa pegadinha em prova. Por que ele não respeita? Porque essa garantia de não mexer na coisa julgada é uma garantia do povo contra o Estado, e não do Estado contra o povo. Então é por esse motivo. Terceira e última observação, na tela comigo, venha só. Se perguntar para você o seguinte, para aí, caso seja reconhecido abolício crimes, qual o juiz que ordena, por exemplo, a soltura do condenado? Você vai responder que quem vai fazer isso é o juiz das execuções. Ou seja, se a sentença judicial já transitou em julgado, aí nesse caso nós vamos aqui para o juiz das execuções. Tem uma súmula, inclusive, que é a súmula 611 para falar sobre esse assunto. Eu não entendi, professor, me dê exemplo aí. É porque é o seguinte, existe o juiz do mérito, né, que é também chamado de juiz do processo, e existe o juiz das execuções. Depois que a sua sentença ela transita em julgado, quem já começa a olhar para o seu cumprimento de pena é um outro juiz. É juiz também, é juiz de direito, por exemplo, juiz federal, mas enfim, ele é o juiz que está na vara das execuções penais. É para onde você vai mandar ali a sua progressão de regime, para ver se já pode progredir ou não, eventualmente você pratica uma falta grave ou não, ou nova situação, é para lá que vai. É esse juiz que é responsável por expedir o alvará de soltura e mandar lhe soltar caso o fato que você praticou deixe de ser crime, deixe de ser considerado como crime. Isso já caiu em algumas provas de concurso, eu não penso que nesse nível de profundidade vai cair no IBFC.
mas é importante você ficar atento para que não seja pego de surpresa na hora da prova. Brasil? Conseguiu entender? Agora, antes da gente finalizar, deixa eu mostrar para vocês uma questãozinha bem bacana, vem para a tela. Eu vou mostrar para você uma questãozinha aqui bem bacana com relação a essa situação da Novácio Legis e Mérios, essa lei nova, cobrada pelo IBFC. Tá vendo aqui, ó? Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. Eu falei para vocês, tá? Quem estuda com caveiras negras não perde, né? Como diz o nosso Filipão aqui no estúdio, né? Eu tô aqui, fique tranquilo, eu cheguei, eu vou resolver esse problema para vocês. Banca definida e nós estamos aqui regravando alguns temas do nosso curso. Claro, não vai ser o curso inteiro gravado, porque tem algumas coisas que aproveita para IBFC, mas algumas coisas, como a parte de penal, por exemplo, eu estou gravando algumas áudios, alguns tópicos para que você possa pegar a manha, como é que é o IBFC. O que acontece, ó? Olha essa questãozinha básica, bem tranquilo, que foi cobrado em 2020, tá bom? Lá na Bahia, pela banca IBFC. A entrada em vigor da nova lei de drogas, revogando a anterior, fez com que o crime de porte de drogas para consumo pessoal deixasse de prever a aplicação da pena privativa de liberdade, passando a adotar as seguintes sanções: advertência sobre efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Nesse sentido, no que tange a pena aplicável ao autor citado do delito, é correto afirmar que a nova lei de drogas constitui um exemplo de... Dois pontos. Novácio Legis não incriminadora? Errado. É uma nova lei, mas ela ainda é incriminadora. Abolício crimes? Também não, porque abolício crime o fato tem que deixar de ser crime. Novácio Legis impégios? Também não, porque aqui seria uma nova lei pior. Impégios é uma nova lei pior. Novácio Legis imélios? É essa daqui, ó. Lembra que eu expliquei para vocês? Que eu falei para vocês que tinha chamada Novácio Legis imélios? Tá aqui, gabarito D, só para confirmar para vocês mesmo. O gabarito já estava aqui porque a intenção não é responder questões. A intenção, na verdade, é mostrar para você como o IBFC cobra. Então, tá vendo aqui? Por que aconteceu aqui, professor? A nova lei de drogas, ela trouxe inclusive isso. Inclusive tá no artigo 28, volta para mim. Lá no artigo 28 da lei de drogas, lei 11.343 de 2006, muita gente pensa que o porte de drogas para consumo pessoal confunde muito esse porte com o consumo. Consumir droga na lei de drogas não é crime. Se você, policial, civil, penal, militar, aborda um camarada, o camarada acabou de consumir droga, acabou de fumar ali uma maconha, né, uma cannabis sativa, ou cannabis ruderalis, seja qual for a espécie de maconha, o camarada acabou de cheirar um pó ali, né, deu um tapa no pó ali com um cartãozinho de crédito, aquela coisa toda. Camarada tá louco de pedra, professor, no crack. Acabou de consumir, posso levar preso? Não. Se você não encontrar nada como indivíduo, consumir droga, atualmente, na lei de drogas, não tem um crime para isso. Aí tem gente que fala assim, ah, não, eu fui autuado no artigo 28, que é para o usuário. Não, o artigo 28 não é para o usuário. O artigo 28 é porte de drogas para consumo. É você estar portando uma quantidade de drogas e você conseguir, de fato, comprovar, ou o Estado não conseguir comprovar que seria para tráfico, para venda. Aqui não, isso aqui é para consumo. Se é para consumo, você não pode ser responsabilizado pelo tráfico. Você pode ser responsabilizado pelo porte de drogas para consumo pessoal. Mas veja, o porte de drogas para consumo pessoal, se você olhar na nova lei, que é a lei de drogas, a lei de 2006, não tem pena privativa de liberdade. O camarada não fica preso. Quais são as penas lá, professor? A pena lá são penas de não encarceramento, ou seja, o indivíduo não fica trancafiado. Então, houve uma despenalização do crime? Não, não foi despenalização, foi um desencarceramento. O camarada não pode mais ficar preso por esse tipo de crime. O que ele tem, as punições, conforme o amigo vem para a tela, conforme você está vendo na questão, as penas são essa aqui, ó. Advertência sobre o uso das drogas, prestação de serviço à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Isso aqui que são as penas. O que aconteceu? Essa nova lei, como não tem mais pena de prisão para esse tipo de crime, ela é uma nova lei o quê? Uma nova lei melhor, ou seja, é uma Novácio Legis imélios. Era isso aqui, inclusive, que eu queria mostrar para vocês, que foi um exemplo comigo novamente, que foi um exemplo que eu citei para vocês, inclusive, lá na aula passada. Sacou? Professor, já entendi tudo. Se você já entendeu tudo, nós vamos ficando por aqui com esse bloco. Um beijo para quem for de beijo, um abraço para quem for de abraço. Vem para a tela comigo, eu vou dar um spoiler para você aqui, ó. Na próxima aula, nós vamos falar sobre isso aqui, ó, lei temporária e lei excepcional. Vamos falar sobre tempo do crime, vamos falar também sobre lugar do crime. Penso que vai ser só mais um ou dois blocos. Nós vamos, de volta comigo, nós vamos finalizar essa parte de aplicação da lei penal. Eu penso que nós vamos ter um terceiro e um pouquinho de quarto bloco, ou então vai ser terceiro e quarto bloco, e a gente mata esse assunto e você vai ser o próximo policial penal do estado de Goiás. Amém? Beijo para quem for de beijo, abraço quem for de abraço. E até daqui a pouco.